Mas aparelhos de medida elétricos, eles são resumidos a um aparelho único, tá? Que é chamado de multímetro. Na apostila de vocês eu acho que tem foto. Deixa eu ver se tem foto. Aqui, ó. Passou. Aqui, ó. Tá vendo esse aparelhinho aqui, ó? Esse aparelho é chamado de multímetro, tá bom? O multímetro, ele tem os dois aparelhos de medida que eu vou falar embutidos nele, tá? Você pode regular a função dele nos dois que eu vou falar agora, ok? Claro que ele tem outras funções também, mas resumindo o multímetro, ele vai ser dividido em dois tipos de aparelho, tudo bem? Para que serve? Para medir coisas no circuito. O que você vem estudando de circuito elétrico? Você vem estudando corrente, tensão e resistência, tá? Então, quais são os dois modos que o multímetro vai operar? O modo de medir corrente e o modo de medir tensão, tá? O modo de medir corrente é chamado de amperímetro. Então, primeiro, você tem aqui duas coisas que você tem que saber. As funções que o multímetro vai operar. Ele vai operar na função amperímetro, e vai operar na função voltímetro. Pessoas, qual deles mede a corrente? Qual deles mede a corrente? O primeiro, o amperímetro. Veja que o nome do aparelho leva o nome da unidade de medida de corrente elétrica, que é ampere. Então, função do amperímetro, medir quem? A corrente. Logo, o que mede tensão, o que vai medir a queda de potencial, é o voltímetro. Tudo bem? Então, mede aqui a nossa tensão elétrica, aonde ele está colocado. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Legal. Então, vamos dividir aqui a nossa análise, primeiro falando do voltímetro. Opa, pera lá. Professor, você está escrevendo que está tudo travado. Estou escrevendo sim. Não está aparecendo na tela para vocês, gente? Travou? Pode ser a conexão. Tá? A internet hoje não está muito legal. Pode ser a internet, tá bom, gente? Tá aparecendo o conteúdo que está dentro aqui da caixa? Amperímetro, voltímetro. Aqui onde meu mouse tá, gente. Tá aparecendo para vocês tudo? Tá, beleza. Bom, então como eu havia dizendo, primeiro agora falaremos do amperímetro, ok? Então como que o amperímetro vem representado num circuito elétrico? Vocês já estão acostumados a olhar circuitos elétricos, né? Então agora vai aparecer um elemento novo. Ele vai ser só o aparelho que vai ser colocado no circuito para medir. Então ele vem assim, né? Imagina que aqui tem o fio, tá? O amperímetro ele vem dentro de uma bolinha, beleza? Ó, ele vem assim, com a letra Azão dentro. E algumas vezes pode vir assim, ó, cortadinho, tá? O que significa isso? Significa que esse amperímetro, ele respeita as condições que a gente vai ver agora, beleza? Vocês sabem que todos os aparelhos elétricos, eles possuem uma resistência, né? Lembra que a gente estudou geradores e receptores? E a gente viu circuitos reais, em que um gerador pode ser, por exemplo, uma bateria. A bateria ela tem uma resistência interna dentro dela. Então, todos os aparelhos, seja ele um gerador ou um receptor, possuem aí uma resistência interna.
Só que os nossos aparelhos de medida eles vão ser ideais. Então, o que isso significa? Significa que eles vão respeitar essas condições. Primeira condição do amperímetro. Ele é um aparelho, porém, a resistência interna dele vale zero. Tá? Ele é montado assim. Não tem resistência interna. Tá legal? E a segunda condição eu vou explicar para vocês colocando um amperímetro, colocando duas situações de circuito para vocês analisarem. Olha só, a primeira situação vai ser essa aqui. Ó, vou colocar um amperímetro aqui. Do lado dele, a resistência do circuito, tá bom? Ó, o amperímetro está aqui, tá? E o segundo exemplo que eu vou dar, vou colocar aqui que é o R, né? Eu vou montar o circuito assim, ó. A minha fonte de DDP está aqui, a fonte de energia elétrica. Eu vou fazer aqui uma divisão. Vou colocar assim. Vou colocar a resistência aqui embaixo. E aqui em cima o nosso amperímetro, tá? Beleza. Bom, vamos analisar as duas situações. Qual que é, eu quero que alguém me responda, tá? Qual que é a diferença da colocação do amperímetro em relação ao resistor da situação de cima para a situação de baixo? Qual que é a diferença que vocês visualizam aqui? Vamos a termos físicos, tá, gente? Qual que é a diferença? Um é série, muito bom. Muito bom. Como que é o nome da outra associação do amperímetro com o resistor ali? Muito bom, Matheus. O primeiro caso, o amperímetro, ele está associado em série ao resistor. Qual que é o conceito? O conceito é, a corrente que passa no amperímetro é a mesma que passa no resistor na situação de cima. Já que embaixo não seria, porque tecnicamente ele está em paralelo. Mas perceba o seguinte, da onde sai a corrente sempre? A corrente sempre sai do polo positivo, a placa positiva é a placa maior, certo? Então olha ali em cima e acompanhe o caminho da corrente, por favor. A corrente saiu aqui, vem seu caminho no circuito, passa pelo amperímetro. Pergunta, ela gasta DDP no amperímetro? Ela gasta tensão elétrica no amperímetro? Por que não, Maria Eduarda? Por que não, Matheus? Porque a resistência é zero. Muito bom. Se aquele aparelho não fornece resistência à passagem da corrente, significa que não há gasto de DDP ali. Então não tem queda de potencial aqui. Passou pelo amperímetro, o amperímetro faz o quê? Vai lá e anota o valor de I. O aparelho me mostra quanto de corrente está passando ali. Passou pela resistência, aí sim gasta. Vem aqui e finaliza seu caminho, certo? Agora vamos olhar o de baixo. No de baixo, a corrente ela sai da placa positiva, sobe aqui, dá a volta. E agora vamos lá. Eu quero que alguém faça a análise aqui para mim. O que vai acontecer aqui com a corrente? Quando ela chegar nesse pontinho aqui, ó, nesse pontinho vermelho aqui, ó.
É aí que vocês se enganam. Ela não se divide. Por que que ela não se divide? Lembra que a corrente, ela se divide quando tem dois caminhos para ela ir, e ela se divide de que forma? Ela se divide sempre querendo passar pelo caminho mais fácil. Então, olha só, se ela chega aqui, tem uma resistência aqui embaixo, e aqui em cima não tem resistência, o que que ela vai fazer? Ela vai passar só onde não tem resistência. Então, ela vai subir aqui, ó. Subiu, passou pelo amperímetro, desceu, seguiu seu caminho e finalizou o circuito aqui. Então, veja, o amperímetro está marcando a corrente que passa no resistor? Não, não está, porque ele está acoplado de um jeito no circuito que ele não consegue captar corrente passando no R, porque a corrente não passa no resistor. E aí o amperímetro perde a sua função. Então, aqui, acoplado em série, anota a corrente que passa no resistor. Embaixo, acoplado em paralelo, não anota a corrente que passa no resistor, porque não passa corrente no resistor. Então, significa que a forma correta de acoplar um amperímetro no circuito é sempre em série. Então, esse aqui está correto. Esse jeito aqui está errado. Nunca acoplaremos o amperímetro em paralelo ao resistor, sempre em série. E aí vem a segunda característica dele, que ele é sempre acoplado em série. Pessoas, ficou claro para todo mundo o que eu acabei de falar? Eu acho que é bem intuitivo, né? O aparelho de medida assim. Ah, mas como que eu vou calcular a corrente? Ou a corrente que passa nele, né? Gente, lei de Ohm. U igual a RI. Você já vem fazendo isso há um tempão já. U igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm, aplica aqui, não tem problema nenhum, porque é um circuito ideal. Não é gerador, não é receptor. Fui claro, gente. Legal. Então, esse é o primeiro aparelho, tá? Vamos ver aqui o nosso segundo aparelhinho, que é o nosso querido voltímetro, tá? Bom, o voltímetro ele tem uma representação muito parecida, tá bom? Ele vai ser acoplado no circuito também, assim como o amperímetro, tá? Ó, acoplado no circuito. Muitas vezes vem assim também, beleza? Para indicar que ele é ideal e respeita as condições que falaremos, assim como falamos aqui do amperímetro, tá? Ele vem com um Vzão aqui no meio. Função do voltímetro: marcar a DDP em algum resistor. Essa é a função dele. Como que ele é montado? Bom, primeira característica dele, ele possui uma resistência interna, mas é muito alta. Muito alta. A gente diz que a resistência interna dele beira ao infinito. Um valor extremamente gigante perto das resistências do circuito. Tudo bem? É muito alto mesmo. É isso que significa, tá? Bom, da mesma forma que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Nós temos aí duas situações a serem analisadas, tá? Então, eu vou colocar o mesmo desenho, gente. É aí que eu fiz cagada aqui. Vamos lá. Então, o circuitinho aqui, aquela coisa maravilhosa. Vem aqui, vou colocar o voltímetro, vou colocar o R. Ó, vou colocar o voltímetro aqui. E vou colocar uma resistência aqui, tá? Então, o voltímetro está aqui, o R está aqui. Legal. Aqui embaixo, eu vou fazer o mesmo esquema também. Fonte, circuitinho, ó, divisãozinha. Aqui embaixo eu vou colocar um resistor. Aqui em cima eu vou colocar o voltímetro.
Seguir o caminho. Finaliza. Tá bom? Então vamos lá. Voltímetro aqui em cima. E resistor aqui embaixo. Então R aqui, voltímetro aqui. Bom, a nossa análise ela vai consistir no mesmo padrão que a gente fez ali. Vamos olhar sempre o caminho da corrente, né? A corrente sempre sai da placa positiva. Eu vou colocar positivo aqui. Placa maior. Vamos lá, a corrente saiu, veio aqui. Corrente veio, seguindo o seu caminho. Agora fala para mim. O que vai acontecer quando a corrente bater no voltímetro aqui? O que acontece com ela? Use os conceitos que vocês sabem. Vai ter uma queda. Alguém mais? Ninguém? Pessoas, qual o valor da resistência do voltímetro? Infinito. Não sei, mas é um valor extremamente alto. Significa que a resistência é tão alta que a corrente não tem energia suficiente para passar por ele. Então a corrente não consegue atravessar o voltímetro se ele estiver acoplado em série com o resistor. Porque a corrente, quando chegar aqui, bate nesse cara e não consegue passar. A resistência dele é muito alta. Olha a diferença desse caso pro caso de baixo. A corrente veio, chegou nesse ponto. O que ela sempre faz? Ela busca o caminho mais fácil quando ela vê dois possíveis. Se eu tiver duas resistências que ela consegue atravessar, ela divide. Então aqui, o que ela vai fazer? Ela fala, opa, a resistência aqui nesse cara é muito alta. Então, eu não vou passar por ali, eu não consigo, eu não tenho energia para isso. É a mesma coisa você praticando atletismo, você está lá correndo e você vê aquela barreira para você pular, sabe aquela corrida de barreira? Se a barreira é muito alta, você não pula, certo? Você não consegue pular. Então a corrente não consegue atravessar o voltímetro. Então o que ela faz? Ela não se divide de novo. Ela vem inteiramente aqui embaixo. Passa no resistor, agora olha só. Quando ela passar no resistor, ela gasta uma energia, não gasta? O voltímetro está acoplado neste resistor, ele vai lá e anota o quanto a corrente gastou de DDP ali. A função dele não é marcar a tensão, a queda de potencial. Então o voltímetro tem que estar acoplado em paralelo ao resistor. Porque quando a corrente passar no resistor, gastou energia, segue seu caminho e vem para finalizar o circuito aqui. Portanto, em série, o voltímetro não marca nada. Nada. Então, este arranjo está completamente errado. Agora, o voltímetro em paralelo, ele anota a queda de potencial que a corrente tem ali naquele resistor. Quando eu falo queda de potencial, eu falo de gasto de U mesmo, de DDP. Tudo bem, gente? Então, segunda característica aqui, o voltímetro sempre deve estar acoplado em paralelo ao resistor. É o oposto, né, do que a gente viu aqui. Ficou claro para todo mundo isso? Sim ou não? Se não ficou, pergunta que eu explico de novo, gente. Não tem problema perguntar. Ô, professor, Oi, Duda. assim, paralelo não consegue passar. Mas por que que quando é ou em paralelo não, em série não vai, mas em paralelo ele passa pelo R? Por quê? Porque a corrente ela não escolhe, ela não consegue passar pelo voltímetro. Ela fala assim: não vou subir aqui, eu não vou me dividir, porque eu não consigo passar aqui em cima. Então desce, passa só do resistor do circuito. E aí o voltímetro aqui anota a queda de DDP aqui no resistor. Aqui não tem mais de um caminho para a corrente, ela bate no voltímetro e para. Aqui ela tem esse caminho por baixo, né? Então ela consegue passar
nesse resistor, mas não passa no voltímetro. Ah, tá. Obrigada. Tudo bem? A gente vai fazer exercício, eu acho que vocês vão entender melhor. Bom, podemos ir para as questões? A gente tem tempo? Deixa eu ver. Temos tempo. Vamos lá? Bom, o exercício que eu vou resolver com vocês, eu vou falar a página aqui. Vamos começar com um exercício mais conceitual, tá? Questão do Enem, tá aqui na página 124. Eu vou fazer a leitura por aqui mesmo, tá bom? Por aqui mesmo. Posso apagar isso daqui? Alguém está copiando? Não? Vou apagar. Beleza. Porque eu vou iniciar aqui o aplicativo. Então vamos lá, ó. Enem. De novo, página 124, tá? Questão 17. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente, existem uma geladeira G, uma tomada T e uma lâmpada L, conforme figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Olha o objetivo do eletricista. De novo, medir a tensão da geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros. Claro, né? Você vai marcar 2 valores de corrente e um valor de DDP. Beleza? E aí você tem que, de novo, se ater ao enunciado. A prova do Enem, ela é interpretativa demais. Então, olha o enunciado de física do Enem. Leia com atenção. O eletricista quer medir a tensão da geladeira, a corrente total, então já foi o voltímetro, o amperímetro para medir a corrente total, e a corrente na lâmpada. Na lâmpada. Tá legal. Então, circuito aqui é montado assim, tá? Fase é da onde vai sair, neutro é quando vai para zero a DDP, então quando gastou tudo. Então a corrente sai daqui, do início, e finaliza aqui. Você tem Gzão de geladeira, tá aqui, T de tomada e L de lâmpada. Voltímetro você vai usar círculo V, amperímetro circular. Vamos lá. Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desse instrumento está representado em qual letra? Então as alternativas, elas são os aparelhos acoplados, tá? A geladeira, tomada e lâmpada, os aparelhos de medida acoplados aqui. E aí ele quer saber qual que é o formato correto. Entenderam a pergunta, gente? Entenderam o que a questão quer? Primeiro tem que definir isso, se está entendido aí o questionamento da questão do Enem. Né? Se alguém tiver com dúvida, pergunta. Vou dar sequência. Bom, então vamos lá. Lembrando que a corrente sai aqui da fase e termina aqui no neutro, quando a DDP vai para zero. Beleza, vamos ver letra por letra. Letra A. Bom, a corrente sai, tem um amperímetro aqui. Então esse amperímetro está marcando a corrente total. Um dos objetivos é pegar a corrente total. Então esse amperímetro está certo? Está em série com a corrente e com os aparelhos? Beleza. Bom, saiu aqui, passou pelo amperímetro e anotou a corrente total. Quando esse cara, a corrente, ela chega aqui, ela se divide, né? Então ela viria, né? Parte para H e parte para H. O que ela encontra aqui? Um voltímetro. Então ela vai se dividir aqui para baixo? Não vai se dividir aqui para baixo. Porque ela não consegue atravessar o voltímetro, lembra? Então veja, a corrente passa reto na geladeira. Você tem um voltímetro acoplado em série com a geladeira. Isso pode acontecer, gente? Não pode acontecer. Então, a gente vai falar que a letra A já está errada.
já está errada. Entenderam o motivo pelo qual a letra A está incorreta? Então tá bom. Letra B. Agora, seu olho tem que ser clínico. Olha direto para os voltímetros. Pro voltímetro, no caso. Olha a letra B, por favor. O que você pode afirmar na letra B? E aí, galera? Tá em série com a geladeira de novo, né? Já tá errado. Outro motivo pelo qual tá errado. Corrente sai daqui, não sai? Quando ela chegar nesse ponto aqui, ó, o que ela encontra? Um caminho reto e um caminho para baixo. Esse caminho para baixo só tem um amperímetro que tem resistência zero, né? Então, o que ela faria? Ela vai passar no resto do circuito? Não, ela vai pelo caminho mais fácil, ela já desce aqui e termina. E aí nada funciona, né? Certo? Então tá errado de qualquer jeito. Entenderam, gente? Travou? Tá bom, de novo. Corrente sai aqui. Quando ela chega neste ponto, ela encontra dois caminhos para ela percorrer. Ela pode ir reto ou ela pode descer. Não tem um amperímetro aqui? A resistência desse cara, né, zero. A corrente sempre escolhe o caminho mais fácil, né? Então ela não se dividiria. Ela vem inteiramente aqui para baixo. E nada disso daqui funciona. A corrente não passaria nessa parte do circuito. Finaliza aqui. Entenderam, gente? O motivo pelo qual está errado de novo? Usa as características do voltímetro e do amperímetro que você não erra. Tá bom? Você não erra. Vamos ver vamos ver a letra C? Em cima, ó. Mesma coisa. Olha onde está o amperímetro. O voltímetro aqui está certo na geladeira, né? Ele quer medir a DDP na geladeira e o voltímetro está em paralelo com a geladeira. Tá belezinha. Outro erro. Amperímetro em paralelo com a lâmpada. Não, né, gente? Tá errado. Tem que estar em série o amperímetro. E esse amperímetro no começo mata todo o resto do circuito, né? Tá errado. Aqui, na D, voltímetro em paralelo com a geladeira, beleza, tá marcando a DDP ali. Tomada tá solta, beleza. Amperímetro em série com a lâmpada, beleza. Mas olha onde está esse amperímetro. De novo, você tem a saída da corrente. Quando ela chega aqui, ela divide, ela não divide, ela vem inteiramente aqui, ó. E aí não passa a corrente no resto do circuito. Tá errado de novo. Certo? Tá errado de novo. Nos sobra a letra E. E aí você vai ter que ver se a letra E está correta. Vamos dar uma olhada? Vamos ver se a questão do Enem precisava ser anulada? A corrente sai daqui. Quando a corrente chega aqui, ela tenderia a se dividir. Mas quem que está aqui? Um voltímetro. Voltímetro com resistência infinita, a corrente não passa nele. Então ela segue seu caminho. Quando ela chegar aqui, aí sim, né? Aí parte dela desce para passar aqui na geladeira e parte vem para cá. Essa parte que passa na geladeira tem um voltímetro acoplado aqui, né, ó, em paralelo. Então vai marcar a DDP gasta na geladeira. Certo? Outra parte da corrente vem. Quando chega aqui, encontra de novo dois caminhos, tomada e aqui para frente. Então se divide. Beleza? Dividiu de novo. Vem aqui. Quando chegar aqui, tem só o caminho de baixo para voltar, né?
Então, o amperímetro marca a corrente que passa aqui, que vai passar na lâmpada, então ele está marcando a corrente na lâmpada. Perfeito, está em série. Quando essa corrente chegar aqui, ela só tem o caminho de volta. Então ela vem, chegou aqui, ó, encontre a corrente que passou na tomada, encontrou, vai seguir o caminho. Vem pelo seu caminho, beleza. Quando chegar aqui, já encontra parte da primeira divisão de corrente, né? Então encontrou a corrente da tomada, encontrou a corrente que passou na geladeira, vai seguir o caminho. Seguiu o seu caminho, passou aqui pelo outro nozinho que tem no circuito, tá como corrente total? Tá como corrente total. Passa pelo amperímetro aqui no fim do circuito e finaliza seu caminho. Então esse amperímetro marca a corrente total, esse voltímetro marca a queda de potencial na geladeira e esse amperímetro marca parte da corrente, que é aquela que passa só na lâmpada. Então, está condizente com as características que a questão queria. A alternativa correta, alternativa E. Sim ou não? Sim. Legal, gente, só tem 3 alunos na sala, né? O Matheus, a Duda e a Giovana Espada. O resto dormiu. Ah, a Isabela acordou também. O resto dormiu. Ah, beleza. Bom, posso apagar isso? Pessoas, chegamos ao final da nossa aula, tá bom? Se você seguir isso que eu falei, você vai matar todas as questões de circuito, beleza? Tudo bem mesmo, gente? Ninguém tem nenhuma dúvida. Então hoje estarei colocando os exercícios que têm que ser feitos disso. Fiquem atentos, porque poucas pessoas estão olhando as pastas de lição de casa. E se você não olha, você não sabe aquilo que você tem que fazer, né? Aí você está escolhendo não estudar. Bom, então hoje a gente finaliza por aqui, tá legal? Fiquem aí, chamadinha, chamadinha. Pessoas, por orientação do colégio, vocês, a partir de agora, têm que responder no microfone. Se não tiver com o microfone, por um caso técnico, responde no chat, mas tem que abrir a câmera. Então, abram as câmeras de vocês quando eu chamar vocês, por favor. Ariadne. Aqui, pro. Beleza? Beatriz dos Anjos. Pro, a minha não funciona, eu já avisei a Lu. Tudo bem, vou confirmar com ela depois. Beleza. Clara. Deixa eu anotar isso então. É só um minuto, gente. Já libero vocês, tá? Um minutinho. Beatriz. Clara. Beleza. Vamos lá, dando sequência. Gabriel Henrique. Gabriel Henrique. Aqui. É que eu não achei o negócio de ligar o som. Minha câmera tá bem zoada, não dá pra ligar. Tá bom, vou anotar aqui também. Você deixou a Lu avisada? Giovana Espada. Não, ainda não falei com ela. Vou falar. Tá bom. Giovana Espada. Oi. Viu? Vi. Beleza, filha. Oi? Vi sim, vi sim. Giovana Nogueira. Ih, pro, minha câmera não funciona, eu já avisei a Lu.
Guilherme Reis. Igor. E pro? Beleza. Isabela. Feliz Isabela. Tá aí. Beleza. João Vitor. Aqui pro. Cadê você, filho? Ah, tá aí. Tá Beleza. conseguindo me ver? Tô. Júlia. Gente, alguém sabe se tá tudo bem com a Júlia? Ela não é de faltar. Já é o segundo dia que ela falta. Leonardo. Senhor Leonardo. Beleza. Maria Eduarda. Tá bonito, hein, Léo? Bonitão. Careca. Eu que tô perdendo cabelo, o Léo que tá careca. Duda tá ali. Mariana Beatriz. Não está. Matheus. Aqui. Tá ali. Senhor Patrick. Não está. Rafaela. Oi? Tô vendo. Belezinha. Renato. Abre a sua câmera, Renato. Todos queremos te ver, cara. Estamos com saudade. Precisa ligar a câmera, professor? Precisa. Então vou mostrar a minha perfil. Abriu? Abriu? Não sei se abriu. Não, ainda não. Vou iniciar meu vídeo. Foi? Não. Ei, porreta. Foi? Aí, agora foi. Tá bonito, hein, Renato? Careca também. Galera, é isso aí. Obrigado pela atenção de todos. A gente se vê na sexta-feira, tá? E estudem. Olhem lá os exercícios que eu vou colocar na pasta, hein? Falou pra vocês. Até mais.